Olá a todos, que Deus abençoe abundantemente. Você que acompanha essa programação, que Deus, quando criou o ser humano, no caso, o Adão, posteriormente a Eva, Deus criou para que os mesmos vivessem próximos a Ele. Viviam no jardim do Éden, né? Não lhes faltava nada, tinham tudo. Deus descia todos os dias à tarde para falar com Adão, para conversar com Adão. Eles tinham paz, tinham alegria, tinham vida. Então isso, o que nos mostra, amigos e amigas? Que a nossa paz, a nossa alegria, depende de quem estamos próximos. Se estamos com Deus, próximos a Deus, vamos ter paz. Se estivermos afastados de Deus, é difícil se ter paz. Com certeza não teremos paz, porque a paz não vem através de dinheiro, né? Assim, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que têm muito dinheiro. Então elas investem esse dinheiro em bens, claro, naturalmente. Pessoas que compram imóveis, carros caríssimos. E às vezes dentro delas, elas não têm paz. Elas têm uma condição financeira. Porque você sabe, quando a gente não tem paz, tudo que a gente tem é momentos, né? É como a criança, já viu a criança? A criança, ela ganha, por exemplo, um brinquedo do pai, da mãe, e ela fica brincando com aquele brinquedo. Sei lá, uma semana, duas, daqui a pouco que você procura, está lá jogado o brinquedo. Já não quer brincar mais. Por quê? Enjoou, cansou. Aquele brinquedo já não satisfaz mais. Então, quando não se tem paz interior, tudo aquilo que nós temos pode parecer que, sei lá, por um tempo, 2 tempos, aquilo substitui, mas daqui a pouco aquilo vai ficando de lado e a gente vê um vazio na alma, uma tristeza na alma. E é claro, se procura preencher de alguma forma. Como aconteceu com o André. Nós vamos colocar agora a história para você do André, só para você entender um pouco. O André era uma pessoa que não acreditava em Deus. Era uma pessoa que Deus, ele disse que não acreditava. E ele andava em muitos lugares, porque era uma pessoa vazia, era uma pessoa triste, problemática, infeliz. Então, é claro, ele não procurava igrejas. Igreja ele não queria saber. Deus ele não queria saber. Mas ele procurava outros lugares. Até que um dia ele viu que alguma coisa estava errada. Bom, vamos deixar que o próprio André, ele conte a experiência que ele teve com Deus. Acompanhe. O meu sofrimento começou mesmo lá de criança, desde que meus pais começaram a rejeitar, desde pequeno, porque eu tenho mais 5 irmãos. Como nós éramos uma família muito numerosa, querendo ou não, os meus pais, por muito que quisesse dar muito atenção a todos nós, ele não conseguia. Como ele não conseguia dar essa atenção a todos, eu como sou o filho caçula, mais novo, então eles deitavam-me de lado. E isso fez com que eu ficasse com um sentimento de rejeição, ao ponto de eu sentir ódio pelos meus pais, principalmente pela minha mãe. Porque a rejeição vinha a maior parte vinha da minha mãe, não do meu pai. Então eu sentia ódio da minha mãe, sendo que isso fez-me com que eu ficasse muito rebelde fora, ao ponto de mandar colegas para o hospital, fazer imensas asneiras, partir vidros na escola, chegar fogo a contentores de lixo. Passados uns anos, conheci a minha atual esposa e nós começamos a namorar muito novos. Então sempre foi aquela pessoa que eu sempre tive ao longo do meu crescimento, da minha adolescência, e isso desencadeou muita discussão. A minha família recorria a bruxos para fazer trabalhos porque não gostava dela. Não sei porquê, mas nunca gostou dela e ao ponto de eu uma das vezes ir com eles, porque estava tão cego que tudo que me diziam para mim fazia sentido. E eu, uma vez que eu fui com eles e vi eles a fazer um trabalho e etc, etc. E até ao ponto de eu encontrar dentro de minha casa um trabalho feito com uma foto minha e dela de costas. Sem entender nada, o que é que estava a passar ali, e ao mesmo tempo, como eu gostava dela, um pouco de raiva de quem fez aquele trabalho
comigo, porque não entendia o que aquilo significava. E a mim sempre me foi, depois de eu descobrir e foi perguntar à pessoa o que era aquilo, a pessoa dizia que era para me juntar e não para separar da pessoa. As minhas noites eram de festa, muita bebida. Perdi noites sem fim, ao ponto de ir para discotecas longe daqui com essas amizades que só me destruíram. Mas aquele vazio que eu sentia nunca era preenchido pelas noites, pelas amizades, cafés, bares, discotecas. Nada disso preenchia porque no outro dia estava tudo igual. No fundo do poço foi quando eu me vi desesperado, com várias discussões com a minha namorada na altura, ao ponto de pedir ajuda a uma tia que vivia ao lado dos meus pais, ainda vive, e ela aí apresentou-me à igreja. E eu nunca tinha ouvido falar da igreja, sendo que esses anos todos, até então ela me convidar, eu era ateu. Eu brincava muito com as coisas de Deus. Não queria mesmo, aquele ateu mesmo cerrado que não queria nada de nada da vida. E foi aí então que a minha tia me convidou para ir à igreja. Por incrível que pareça, fomos os dois à igreja uma sexta-feira. E foi aí que a gente começou a entender o que realmente se passava entre nós, o que estava por detrás de tudo, e fomos passo a passo entendendo o que havíamos de fazer. Participando das reuniões, a nossa vida, a nossa relação começou a endireitar, começou a ficar tudo direitinho, sem haver muitas discussões, muitas desconfianças. Na altura já tinha entrado a minha sogra e o meu sogro, e eu os levei para lá, convidei-os para ir para lá, eu e a minha esposa. Da mesma maneira que eles entraram, eu saí e eles também saíram todos. Porque eu estava na igreja, sentia-me bem na igreja, mas eu não largava a vida que eu levava cá fora. Então era um pé lá e outro cá. Eu fazia tudo igual que fazia antes de conhecer a igreja. Havia muitas discussões na altura, depois de sair da igreja de novo, a gente separou e eu aí vi-me sozinho. Porque quando nós separamos, os meus amigos desapareceram todos. Eu precisava de alguém para desabafar, não tinha. Precisava de alguém para estar, uma companhia para estar. E não tinha, vi-me sozinho. Ao ponto que houve uma altura que eu estava na praia, sozinho, e estava a pensar em tudo o que se tinha passado antes de eu ter saído da igreja e de como eu me sentia quando lá estava. E foi aí que Deus falou comigo. Mesmo eu não tendo o Espírito Santo, Deus falou comigo. Tu sabes o que tens para fazer, sabes onde tens de ir, vai que eu sou contigo. Eu voltei para a igreja e foi aí que eu falei com o pastor que lá estava. Eu não me ia sentir realizado só com a vida sentimental realizada. Eu então perguntei para ele o que é que me poderia preencher. E foi aí que ele falou, vai, porque tu tens que ter o Espírito Santo. Ele explicou-me o que era o Espírito Santo, como ter o Espírito Santo. Eu antes era um miúdo muito rebelde. Depois de receber o Espírito Santo, esse vazio saiu, não tenho mais aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de ódio, principalmente da minha mãe. Amo meus pais, amo a minha família. Foi aí que eu vi a maior diferença, foi na minha família mesmo. Com o Espírito Santo, o meu pensamento mudou, a minha vida mudou, a minha visão mudou completamente. Foi uma chave que rodou e nem parece a mesma pessoa. A minha vida hoje está ótima, tenho uma empresa, abri uma empresa há coisa de um ano e meio mais ou menos, está a crescer, faço trabalhos na área de remodelação de interiores, tenho trabalhos que eu estou a rejeitar porque não tenho como, e na minha vida sentimental estamos bem casados, agora é sempre a crescer. Ela também tem o Espírito Santo, estamos felizes, e na minha vida familiar também está tudo bem, estamos felizes também. O meu interior, sinto-me muito feliz, muito leve, realizado comigo mesmo, porque só tirar aquele vazio para mim foi um alívio, porque eu sentia um mundo nas minhas costas, agora não. Nós acompanhamos aí a história do André, e o André, ele foi uma pessoa que quando veio até o Senhor Jesus, quando veio até Deus,
você vê que a vida dele mudou. Ele encontrou uma paz, ele tinha uma vida, mas ele se afastou de Deus. E é claro, logicamente, voltou os problemas que ele tinha. Como a gente falava anteriormente, quando nós estamos próximos de Deus, Deus cuida de nós. Você vê o bebê, os filhos quando pequenos, né? A mãe, ela protege. Normalmente tem um determinado tempo que o bebê tem que ficar ao lado da mãe. Se eu penso, são 6 meses mais ou menos, os primeiros 6 meses, né? Que quando o bebê nasce, a mãe fica do lado dele constantemente, 6 meses. Tem até o congê, né, que fala, né? Congê que fala no Luxemburgo. Que a mãe não sai de perto do filho, amamenta e cuida. E depois de 6 meses, ela vai voltar ao seu trabalho novamente. Mas durante 6 meses, ela está ali, abraçada ao filho, ela dorme com a criança. E depois continua cuidando. O problema é depois que os filhos crescem, né? Porque cada um quer seguir o seu caminho, cada um quer fazer aquilo que acha, aquilo que pensa, e aí depois, é claro, os pais já não têm como falar mais nada. Então, meu amigo, minha amiga, se você diz eu sou uma pessoa sem paz, eu sou uma pessoa sem vida, sem alegria, siga o exemplo do André. Domingo agora, nós teremos o domingo do encontro e do reencontro com Deus. Quem sabe você que me assiste nesse momento, você é uma pessoa como o André, que chegou até o Senhor Jesus na Igreja Universal, ou em outra igreja qualquer, e você se afastou, e você está aí afastada, você está aí triste, dizendo, mas será que Deus me aceita? Claro, aceitou o André, por que não vai aceitar você? Deus aceita todos, sem exceção, não há discriminação de ninguém. Ah, mas já fiz tanta coisa errada. Meu amigo, o pai é pai, sempre é pai. Quando o filho fala, pai, me perdoa, o pai perdoa. Com certeza Deus te perdoa. Domingo agora você tem uma oportunidade de procurar, no caso aqui no Luxemburgo, o Centro da Key, que é a Igreja Universal. O Centro da Key no Luxemburgo, que está espalhado por todo o Luxemburgo, aonde você pode então estar conosco. Tanto você que me assiste pela primeira vez, nunca esteve na igreja, vai ser um domingo de encontro para você. E para quem estava afastado, um domingo do reencontro. A nossa morada, a nossa sede no Luxemburgo, está situada no centro do Luxemburgo, no número 4 da Praça de Estrasburgo. Fica entre 400 e 500 metros da estação dos comboios do Luxemburgo. Mas se você diz, não há uma igreja mais próxima da minha casa, você pode acessar o nosso website, centrodakey.lu, e lá você tem as moradas da igreja o Centro da Key, aqui no Luxemburgo, tá bem? Bom, nós vamos acompanhar agora mais relatos, pessoas que, infelizmente, conheceram Jesus e se afastaram. Vamos ver o que aconteceu. Olá, eu sou o Duarte. Eu com 15 anos, eu conheci a Igreja Universal pela primeira vez. Eu estava aqui, buscava a Deus, só que no fundo do fundo, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá fora, queria conhecer o mundo. Então o que acontece? Eu afastei-me da igreja, tomei essa decisão. O que acontece? Depois saí, comecei a meter com as amizades, comecei a conhecer o mundo dos vícios. Basicamente vivia a vida do meu jeito, sem a presença de Deus. Sentia-me depressivo, angustiado, sentia-me desamparado por tudo e por todos, sentia que eu não tinha valor nem para nada nem para ninguém. Então, houve uma vez que eu fui convidado para vir à vigília do FJU por um amigo meu. Então eu vim, e aqui na Igreja Universal eu senti-me abraçado outra vez. Foi como se Deus tivesse abraçado e me aceitado novamente. Nós estivemos afastados da igreja durante um ano. Tivemos vários problemas de família, como também problemas de saúde, como quase eu perdi a guarda da minha filha. Tive o problema de epilepsia, onde me dava ataques epiléticos. Tivemos brigas entre eu e a mulher, onde depois, passado desse ano, fomos convidados por um casal amigo, onde veio-nos dar a conhecer a Igreja Universal e viemos, aceitamos o convite, voltamos à Casa de Deus, onde nós fomos transformados. Casamos por civil, casamos pela Igreja Universal e hoje temos uma vida construída, os dois. Recomendo a você que está a nos a ver, procura neste domingo do reencontro, procura a Universal mais perto de si.
porque saiu da igreja. Muitos dizem que sofreram uma desilusão, que se sentiram abandonados, que começaram a faltar às reuniões e veio o esfriamento espiritual, que se deixaram vencer pela culpa ou pela vergonha e pensaram que aqui já não era o seu lugar. Mas nenhum motivo que o tenha levado a sair é motivo para não voltar. Hoje Deus faz parte do seu passado, mas Ele quer fazer parte do seu presente. Ele espera por si de volta. E se por alguma razão o seu coração o condena, saiba que Deus já lhe perdoou. Apenas volte. Neste domingo, 30 de agosto, no domingo do reencontro com o perdão das condenações e a Santa Ceia, numa Universal mais perto de si. Chegamos agora ao momento da oração, o momento da prece poderosa, como nós sempre fazemos nos momentos que estamos juntos com vocês, mas você poderia pegar um copo com água? Vamos consagrar esta água e com certeza Deus vai fazer a obra. Talvez tenha alguém na sua casa sentindo uma dor, tem alguém na sua casa aí passando mal. Pega essa água. Ou talvez você diga, olha, eu ouvi o convite, eu queria ir, mas me sinto sem forças. Pega a água. Vamos orar para que Deus te dê forças. Para que você possa voltar para os braços do Pai neste domingo, tá bom? Nós temos ali o pastor Jailson, que está hoje no nosso SOS espiritual aqui do Centro da CEI. Pastor Jailson, muito bem. O senhor poderia, por favor, agora fazer a oração por todas as pessoas que estão acompanhando a programação? Mas, primeiro, leia alguns nomes, pastor Jailson. Sim, senhor bispo, aqui estamos nós, então, para podermos ajudar todas as pessoas que, inclusive, estão ligando para o nosso número de telefone aqui em Luxemburgo. Você pode acompanhar também no nosso programa, o nosso SOS Espiritual. E as pessoas têm, então, deixado os seus pedidos, como a Rangel, pede oração pelo filho que sofre perseguições na escola, bullying. E pede também oração, igualmente, pela sua saúde, pois foi diagnosticado com cancro. Com certeza este filho não está bem, não dorme, vive muito inquieto, nervoso, talvez nem alimente-se devido à situação que está passando na escola. E se você sofre também com algum problema assim familiar, saiba que aos domingos nós fazemos várias orações pela família e você pode ser ajudado. Eu estarei em Wiltz, na Rua de Tondur, número 30, pelas 10 da manhã, ali juntos com toda a equipa de fé de Wiltz para abençoar a todos vocês. Também temos o caso, bispo, da Dona Maria. A Dona Maria, ela encontra-se muito doente com uma enfermidade a nível dos olhos. Infelizmente, ela está perdendo a visão, está ficando cega. E ela crê que Deus pode ajudar fazendo um milagre. E por isso ela também vai, neste momento, acompanhar junto conosco este momento de oração. Você, amiga, que também está assistindo este nosso programa, prepara o seu copo com água, que nós vamos já realizar esta oração de fé. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Senhor meu Deus e Pai, atenda a necessidade de todas as pessoas, tanto das que enviaram os seus pedidos a nós, que telefonaram para o SOS Espiritual, aos que têm acompanhado este programa de qualquer parte de Luxemburgo ou de fora, que estas mesmas pessoas venham ver que o poder de Deus está chegando a elas para livrá-las de toda a maldade que tem se acumulado na sua vida. Que esta pessoa que está cansada de tentar de tudo e não conseguir sair da situação que vive, encontre hoje o que tanto buscava. Nós abençoamos este copo com água e determinamos que esta pessoa, ao beber do mesmo, também receba a cura, a libertação, o milagre. Comece desde já uma nova transformação na sua vida. Graças a Deus. Beba deste copo com água e seja abençoado.
Graças a Deus, né? Com certeza, essa oração que foi feita alcançou a todos nesse momento. E Deus, ele já tocou na sua vida, ok? Nós estamos chegando ao final do programa Luxemburgo em direto, tá bem? Mas, você já sabe, domingo, as portas do Centro da QEI no Luxemburgo estão abertas a todos aqueles que querem, então, ter um verdadeiro encontro com Deus, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe, até para a próxima semana.